Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Volpi e a reinvenção da têmpera. Vamos ver? Bom, essa aqui é uma imagem do Volpi dentro da casa dele. Ele nasceu em Lucca, na Itália, em 1896 e faleceu em São Paulo, em 1988. Ele veio junto com os pais, ele tinha apenas 1 ano de idade, veio para São Paulo, que na época era uma metrópole em rápida expansão. Eram imigrantes operários para a construção civil e também para artes aplicadas. Aprendizado técnico, ele foi encadernador, decorador e pintor de paredes, além de um artista autodidata. Foi morador do bairro do Cambuci, no subúrbio aqui de São Paulo, levando uma vida simples e despretensiosa, como a imagem pode revelar. A trajetória artística dele tem um movimento extremamente orgânico, sem grandes saltos ou rupturas. Ele passa a viver da pintura perto dos 50 anos de idade. Vamos junto. Essa aqui é uma imagem, não é? Uma paisagem de Mogi das Cruzes, aqui da Redondeza também, da década de 1920. Um óleo sobre madeira, onde ele vai desenvolvendo cores, a representação dos lugares. E essa próxima também, né? Aqui de Itanhaém, litoral de São Paulo, Marinha com Pescadores, da década de 1930 a 40. Também um trabalho em óleo sobre tela. Nota como ele vai trabalhando a paisagem e simplesmente delineia algumas figuras aqui na parte de baixo. Vamos junto. Aqui vamos contextualizar, não é? O período do modernismo do Brasil, que vai se dar numa primeira geração, a fase heróica, de 1922 a 1930, com temas nacionalistas, influência das vanguardas europeias, e esse trabalho da Tarsila do Amaral, o Abaporu, acho que é bastante representativo dessa fase. Essa segunda fase, portanto, aqui com o trabalho do próprio Volpi, a gente vai ver um caminho proletário, de 1930 a 45, um processo que vai se dar na consolidação do próprio modernismo no Brasil. A produção plástica desses artistas desse período acaba sendo dissonante com os valores prefixados pela elite, que simboliza então a primeira geração. Vamos indo. Aqui coloquei o Palacete Santa Helena, que hoje já foi demolido em 1971, um edifício que ficava ali na Praça da Sé. Ele foi inaugurado em 1925 e aqui vários artistas dessa segunda geração alugavam salas para poder trabalharem juntos. Vamos ver essa imagem aqui. Eles foram chamados, portanto, Grupo Santa Helena, porque habitavam aquelas salas, né? Eles alugavam salas naquele palacete, né? Aqui a gente vai ver então o Rebolo, o próprio Volpi, o Paulo Rossi Osírio, Nelson Nóbrega e o Mário Zanini, que eram artistas que trabalhavam juntos. Vamos ver como isso se dava. A origem deles, portanto, eram imigrantes, né? Profissões ligadas ao artesanato. O objetivo: caminhos colaborativos para profissionalização em arte. A clientela vinha buscar as encomendas para a decoração das casas. Eles faziam reuniões noturnas para práticas com modelo vivo, muita troca entre eles, né? E saíam aos domingos para pintar o subúrbio e também o litoral. Portanto, eles tinham uma profissão durante a semana que estava ligada a vários tipos de trabalho, né? E aí aos domingos, portanto, eles saíam para pintar juntos, né? As decisões conjuntas eles tomavam para remessas de obras para salões, então eles estavam se profissionalizando.
e também recebiam visitas de intelectuais, como o próprio Mário de Andrade, Sérgio Milliet e o Paulo Mendes de Almeida, o que é muito importante também, porque foram reconhecidos, né, naquele momento, faziam trocas, né, de conceitos e caminhos da pintura, portanto, um grupo bastante importante para a gente conhecer essa história. O modernismo, portanto, vai se consolidando. Aqui eu coloquei imagens atuais, né? O MASP, que foi inaugurado em 1947, o MAN São Paulo, também de 47, e o do Rio de Janeiro, em 48. Portanto, o Museu de Arte Moderna mostra como o próprio caminho modernista foi sendo consolidado. E a Bienal São Paulo, que vem em 1951, trazendo já um outro tipo de caminho que a gente vai ver daqui um pouquinho. Eu coloquei aqui também essa pintura do Volpe da década de 1920 para mostrar a atitude dele com relação à pintura a óleo sobre tela. Nota como ele tem transparências, não é? Ele vai buscar um valor representativo da paisagem, não é? Nesse caso, no Cambuci, onde ele morou durante a vida inteira, né? E aqui eu coloquei uma outra imagem, um trabalho chamado Marinha com Sereia, e que é da década de 1940. Essa mudança foi gradativa, mas nota como ela é completamente diferente da anterior. Com essa figura, com uma sereia, a gente já sabe que não tem nenhuma observação direta, né? Não existe uma sereia, mas interessante o jeito como ele trabalha, como ele vai trabalhando planos, né? A gente tem a representação pequena aqui do que seria o céu, o mar, lá, o que seria no fundo, né, mais lá atrás, e o jeito como ele vai trabalhando com uma geometria mais definida e os planos mais chapados, completamente diferente do trabalho anterior. Portanto, vamos entendendo que nesse tipo de trabalho, né, feito ao ar livre, com tubos de tinta pronta, não é? Uma técnica rápida que a gente vai sentindo, vai percebendo a imagem, né? Uma sensação da cor com pequenos toques, né? E uma atmosfera transparente, a gente vai percebendo. E esse outro trabalho que eu peguei aqui um trechinho para a gente comparar, ele tem uma atitude completamente diferente, um trabalho feito em têmpera, né? Que a gente diz como o processo dele foi amadurecendo, porque já não numa observação direta, mas com reflexões sobre a própria produção, não é? Um saber artesanal dado que feito com têmpera, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, não é? Uma nova linguagem ele vai inventando, né, com novas regras, as proporções, o jeito como ele mostra a superfície da tela e não mais uma relação de profundidade como antes, embora aqui ainda a gente veja isso, não é? A cor, portanto, ela passa a ter um papel predominante, né, chapada, forte, formando um espaço completamente diferente. Vamos seguindo. Aqui ele fazendo o processo da têmpera, né? Para a gente entender como é que isso, como ele procede, né? A palavra têmpera vem de temperare, do latim, significa misturar, juntar. É um tempero mesmo, né? As tintas costumam ter um tempero. Se for pegar a tinta guache, por exemplo, ela também tem um tempero. Só que a têmpera, como a gente usa, né? Como a gente faz, ela é feita com pigmento moído, o aglutinante que é o ovo, o solvente para dar a tinta ela mesma. Então ela é solúvel em água, né? A tinta óleo solúvel em óleo, pode ser o de linhaça, por exemplo. Aqui não, aqui é com água. Ela tem como qualidade a opacidade, que fica completamente diferente de uma aquarela, por exemplo, que a qualidade dela é transparência. E aqui a opacidade, né? Ela fica forte. Secagem muito rápida, com pintura em camadas finas ou justapostas, né? Feita com gema de ovo, porque a gema de ovo ela contém gordura, que é necessária para tornar a tinta mais oleosa e mais pegajosa. E os pigmentos, que também são de origem, que podem ser de origem mineral, vegetal, às vezes até insetos, né?
Então, o artista precisa fazer a tinta, não é? Ele fazia a tinta, guardava em vidrinhos, punha na geladeira, durava uns 2 ou 3 dias. Mas não poderia, né? Não caberia fazer a pintura ao ar livre. Aí o procedimento, a técnica combina, tem tudo a ver com o jeito e o gesto como ele vai desenvolver. Aqui eu peguei um pouco essa história da têmpera para a gente compreender. Essa imagem é um trabalho que está lá no MASP, chama-se A Virgem em Majestade com o Menino e 2 Anjos. Tá vendo? A Virgem, o Menino Jesus, os 2 anjos, num trabalho sobre madeira, têmpera sobre madeira. Ela é do ano de 1400. A difusão da têmpera, ela foi muito popular, vamos dizer assim, nos séculos 14 e 15 da nossa era, né? Utilizada em afrescos, painéis de madeira com preparo em gesso, né? Esse painel foi preparado artesanalmente, né? Extremamente elaborado em gesso antes de ser aplicada a tinta, né? E a qualidade e a planaridade, né? A gente percebe que a profundidade é muito reduzida. A gente vê que o volume com essas linhas, o artista dá a sensação da figura, né? Da volumetria. E o desgaste com o tempo é que vai revelando que ela está meio verde, né? Ele foi perdendo a cor, né? Para a gente poder compreender como ela é feita em etapas, né? Primeiro a parte escura, não é? Nesse caso um tom esverdeado, e depois os tons de pele, sempre em sobreposição e camadas muito finas. Vamos seguindo. Aqui coloquei essa grande figura do Botticelli, o Nascimento da Vênus, feita justamente em têmpera. Nota como ele vai desenvolvendo a pintura de um jeito, não é? Com profundidade, a gente sente a profundidade, está tão relacionado ao Renascimento, e ao mesmo tempo a atitude dele, aí uma imagem mais ampliada dela, para a gente entender que magnífico, não é? A vocação da figura em profundidade, né, volumetria, só que feito totalmente com têmpera, com pinceladas muito finas, não é? A têmpera ovo não é transparente, ela tem secagem muito rápida, muito difícil misturar na superfície da pintura, para sombras, o escuro e o claro, ou também para transições de cores. O artista precisa fazer pesquisas, usar pincéis finos, pequenas linhas justapostas para sugerir as gradações. Portanto, é incrível a gente pensar como essa imagem, como tem ovo nessa imagem, né? Isso é demais. Vamos seguindo. O Volpe, ao contrário, ele vai então deixar a planaridade, ao contrário do Botticelli, que queria a profundidade, aqui o Volpe vai sugerir essa profundidade com esses retângulos de cor, né? A gente compreende que aqui tem a fachada, ele chama Casario de Santos, né? O trabalho é de 1952, e ele vai, portanto, trabalhando essas faixas que a gente entende, os casarios, as portas, as janelinhas, não é? A parte de cima, o mar com os barquinhos, o céu, e ficamos na dúvida, não é? Porque aqui é uma janela, por que ele deixa 2 cores diferentes? Ele está pensando o espaço de um jeito que, na bidimensionalidade dele, ele traz um pouquinho da profundidade, ou seja, tem um caminho, um pensamento muito diferente. A opacidade da têmpera, por exemplo, portanto, ela faz a superfície homogênea. Nota que a gente vai vendo o jeito dele pincelar, né? As cores são intensas, né? O Lorenzo Mami diz assim: o modernismo de Volpe é o modernismo da memória, afetivo e artesanal, de marcha lenta e voz mansa, bem o jeito dele, né? Por que ele diz o modernismo da memória? Porque o artista também não vai ficar trabalhando lá em loco, ele vai trabalhar dentro do ateliê, buscando essas reflexões, esses caminhos que são dados pelos retângulos, né? Pela geometria que vem desse espaço. Vamos seguindo.
Esse é um trabalho que está também no MASP, chama-se Fachada com Bandeiras. Nota como ele trabalha. Ele vai nesse retângulo buscar as bandeirinhas, as janelas, as portinhas, não é? Ele faz uma representação dessa fachada de um jeito mais bidimensional, não é? Plano, não é? As figuras geométricas, portanto, as janelas, as portas e as próprias bandeirinhas são chapadas, ele não tenta dar a sensação representacional volumétrica, não é? Ele dá, portanto, uma discreta sensação de profundidade. As bandeirinhas brancas parece que elas vêm para frente, o azul, pela qualidade da cor, né, afunda um pouquinho. As janelas e portinhas com esses triângulos branquinhos, será que estão abertas ou não? Não é? A gente fica nessa dúvida, né, que é proposital, não é? E o uso fiel da tinta, não sei se vocês vão conseguir enxergar, a gente percebe o jeito como ele vai colocando a tinta nessas horizontais, não é? Ele não tenta fingir absolutamente a representação, ao contrário, ele coloca propositadamente a pincelada desse jeito para a gente entender que o plano tem que estar evidente, né? Portanto, a pintura não tenta esconder a técnica utilizada, ele tenta evidenciar essa bidimensionalidade. Vamos seguindo. Aqui vou mostrar, então, um trabalho do Valdemar Cordeiro, não é? Que foi um grande líder da arte concreta no Brasil, que vai acontecer de 1940 a 1950, chama-se A Ideia Visível. Ele vai trabalhar de um jeito diferente, ele vai trabalhar com tinta látex industrial sobre painel de compensado e laminado, não é? É uma tinta industrial. E o jeito também dele brincar com essas linhas, parece que elas correm para um fundo, não é? Tanto aqui como aqui, e portanto essa geometrização trazendo um caráter completamente diferente para esse trabalho, para essa visão, não é? Aqui então, portanto, a arte concreta traz uma nova ordem, não é? O mundo moderno para eles vai se tornar antiquado. A integração entre a arte e a indústria, por isso a escolha desses materiais. A origem da palavra concreta é importante a gente entender nesse breve relato, né? A palavra abstrata não tem sentido, desde que a forma materializada é sempre concreta, diz Theo van Desburg, né? Ou seja, se a gente vai chamar um trabalho desse de abstrato, o Theo van Desburg propõe que essa arte seja, esse trabalho seja concreto. Por quê? Porque as linhas são evidentes, né? Está materializado, e não usar a palavra abstrata. Daí vem a compreensão desse caminho. Na década de 50, o Volpe faz um trabalho em têmpera sobre tela e a gente vai vendo uma certa semelhança com essa atitude concretista, né? Porque ele também trabalha esses planos, né? Os triângulos, né? No caso o preto que contrasta com o fundo, as figuras negativas que dão trapézios aqui de um jeito diferente, enfim. Essa atitude dele combina bastante com a atitude da arte concreta. Ele vai ganhar o prêmio de melhor pintor nacional, junto com Di Cavalcanti, da segunda Bienal Internacional de São Paulo. Não é? Mas também, nota, ele não tem um trabalho que siga, vamos dizer, com o concretismo, como concepção dele mesmo. Vamos primeiro observar um trabalho como esse. Com esse azul e a tinta colocada dessa forma, uma bandeirinha só lá em cima, olha como ela vibra nessa região dividida entre duas metades, né? E com um retângulo que tem aqui, parece que a gente está vendo uma portinha, né? Ele vai chamar elementos de fachada e bandeirinha, né? Que ele ainda tem uma referência com a paisagem, né? Mas ele vai dizer o seguinte: a questão é que sempre pintei as minhas pinturas que saem. Nunca fui atrás de corrente alguma. Os concretistas me convidaram, fui expor com eles, mas nunca pensei em seguir alguém ou qualquer corrente. A minha pintura, aos poucos, foi se transformando. Começa com a natureza, depois aos poucos vai saindo fora. Às vezes, continua, eu nunca penso no que estou fazendo.
penso só no problema da linha, da forma, da cor, nada mais. Meus quadros têm uma construção, o problema é só de pintura, não representam nada. Isso vem aos poucos, é uma coisa lenta, é um problema. Toda a minha vida foi assim. Incrível, né? Vamos fechar com um trabalho como esse, que também está lá no MAM, é isso? Museu de Arte Moderna, está no MAM. Chama-se Mastros, ou composição cinética. Conforme a gente vai observando o trabalho, nota, mastros ou composição cinética. Cinética é aquilo que traz o movimento. A gente vai vendo as bandeirinhas aqui, as bandeirinhas, não, desculpe, os mastros, né? Eu sinalizei em amarelo para poder evidenciar o jeito como eu vou voltar, olha lá, como ele coloca, elas se misturam, né? E aí eu evidenciei aqui para a gente poder compreender como é que ele trabalhou. O jeito como ele pinta, ele deixa evidente a pintura, uma geometria muito forte, né? As tonalidades desse roxo com preto, meio sépia, fazendo com que a gente veja um escuro e o claro, a força da cor, e também os branquinhos que estão lá, retângulos brancos, como luzes, né? Que parece muitas vezes que ele dá a sensação de janelinha e profundidade, né? E o movimento dos triângulos, ou seja, é um trabalho que tem tudo a ver com essa visão planar. Incrível, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nesse caso, acionem o sininho, dê um like e até a próxima vez.